Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Entrevista em Destaque, o seu programa de entrevistas aqui da Rádio e TV Alepa, sua 101.5 FM. Hoje, mais uma vez no centro do debate, a violência contra a mulher. O cenário é preocupante. Os registros de violência não letal contra a mulher mantêm uma tendência de alta no país. A residência de vítima continua sendo o local mais perigoso, concentrando mais de 70% das notificações de agressão, sendo o cônjuge ou o ex-companheiro os principais autores. Dados do Sistema de Informação de Agravos e de Notificação apontam para um crescimento preocupante nas taxas de lesões autoprovocadas e tentativas de suicídio entre mulheres inseridas em ciclos de violência doméstica e dependência emocional. As mulheres jovens com idades entre 16 e 24 anos e mulheres negras continuam sendo as principais vítimas tanto da violência psicológica continuada quanto dos desfechos letais. Hoje, para bater esse papo com a gente, comigo aqui, Gabriel Oliveira. Gabriel. Tudo bem, Rafa? Tudo bem contigo? E comigo tudo tranquilo. Esse aqui é um tema muitíssimo importante e a 101.5 está trazendo aqui para os ouvintes e também para quem acompanha a gente na TV. Lembrando que nós temos canal no YouTube também, sinal aberto, que é o 8.2. E lá no YouTube você tem o TV Alepa Pará. E quem vai nos ajudar a destrinchar um pouco desse assunto é a psicóloga Thaís Macedo, psicóloga clínica e psicoterapeuta especializada no atendimento a mulheres, integrando a psicologia à consultoria de imagem e etiqueta. Ela que tem uma atuação sensível e direcionada, trabalha no resgate da identidade de mulheres sobreviventes de violência e no fortalecimento emocional diante de quadros de dependência afetiva, relacionamentos tóxicos, depressão, ansiedade e ideação suicida. No cenário internacional, atua como prefaciadora e colaboradora técnica da obra O Livro que Todo Homem Deve Ler e a Mulher Estudá-lo, de autoria africana, onde aplica sua visão clínica para promover a consciência de gênero e o combate ao feminicídio. Thaís, prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje. E o assunto é sério, né? Não dá para ficar de muito risinho. Então vamos começar. Thaís, como a gente está trazendo aqui esse tema, como você disse, muito sério, que mais uma vez é alarmante, com taxas que vem crescendo, mesmo com esse momento onde a internet traz muita informação, também traz a desinformação, né? Um dos termos que nasceram na internet foi esse termo Red Pill. Muita gente ainda não entende o que significa o Red Pill. Queria até que tu trouxesse uma primeira explicação para o nosso ouvinte. O Red Pill, quem lembra aí do filme Matrix? Ele foi baseado no filme Matrix, onde se oferecia uma pílulazinha vermelha e uma pílulazinha azul, né? E o termo Red Pill significa pílula vermelha, onde uma das opções você continuava no seu estado de conforto e bem-estar, e numa das outras opções você entrava numa experiência, num experimento que poderia ser mais doloroso, mais desafiador, mas te convidava a sair daquele status quo, vamos dizer assim, né? Então era tipo despertar para uma nova realidade. Então esse movimento começou com esse despertar. E ele foi crescendo porque ele caiu na mão de alguns influenciadores e de algumas comunidades do sexo masculino. Então o nome Red Pill vem desse movimento, né? E eles têm várias bandeiras, né? Mas, no fundo, ele é um movimento de ódio contra as mulheres. Resumidamente, é isso. Tem alguns valores no movimento, né? Eles apregoam alguns princípios e fazem isso virar lei. Então, eles estimulam, no fundo, o embate entre o masculino e o feminino. Eu não creio, não penso dessa forma, né? Quando o mundo iniciou ali, né, a gente vai lá para o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, a palavra, até hoje é o livro mais lido e mais buscado no Google do mundo, há mais de 2000 anos, você entende que em Gênesis, na criação, Deus fez o homem e viu que ele estava só, que não era bom que o homem estivesse só, e por conta disso, ele criou a mulher. Porque todos os bichinhos da natureza tinham seu par, né? Tinha o boi e a vaca, o cachorrinho e a cadelinha, tanto que eles foram todos para a Arca de Noé ali, para procriar e fazer com que se multiplicasse para haver vida na Terra. Então,
houve um intuito do Criador de que se criasse família, que o homem estivesse junto à mulher. Hoje essa linguagem ela é totalmente deturpada, né? Então é como se existisse uma guerra de sexos aí. Thaís, uma pergunta que muita gente tem se feito recentemente é por que essa movimentação tem ganhado muita voz, muita vez, principalmente nas redes sociais? Bom, a gente precisa explicar aí que existem os movimentos, né? Existe, né? Primeiro, houve o movimento do machismo e do feminismo, que um aconteceu para refutar o outro, né? Quando se levanta algum movimento social, naturalmente se cria o quê? Uma força de reatividade, né? Ação, reação. Então, um movimento surgiu em resposta ao outro. E o que acontece? São dois extremos. O machismo é um extremo e o feminismo não deixa de ser um extremo. Então, são movimentos extremistas de alguma forma, em algum grau. E o ideal é o quê? O equilíbrio. E aí, dentro desse movimento, o que é apregoado? É como se as mulheres fossem, como é que eu posso falar uma palavra para o público entender, né? Sem ser muito técnica. É tipo assim, é como se fosse uma machosfera. É como se a mulher se colocasse num lugar de fragilidade e o homem tem que dar conta de tudo. E isso não é o que as mulheres buscam na realidade. Óbvio que a mulher, quando procura um relacionamento masculino, o que ela quer? O que ela não tem. E vice-versa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que a gente precisa carregar no feminino? Doçura, leveza, suporte emocional para o marido. É aquela mulher incentivadora, auxiliadora, que ele chega em casa, ela vai viver a missão de vida com ele, vai apoiar esse homem, olha. Não, tô contigo, não largo. Se ele for pro Japão, pra China, ela vai acompanhar, vai dar conta, né? Muitas vezes abrir mão de uma carreira para acompanhar esse homem. E o que o homem espera de uma mulher, né? É esse conforto, essa docilidade que o masculino muitas vezes não tem. A mulher é mais emotiva, em via de regra, né? Porque tem as exceções, o homem é mais racional. Então, o que essa mulher vai buscar no homem? Proteção, né? O homem quer ser respeitado pela mulher e a mulher quer se sentir. Se eu estiver caminhando na rua e eu for sofrer um assalto, eu quero que esse homem me abrace, vá para minha frente, me proteja, né? Um homem, ele, historicamente falando, ele saía para caça e para pesca. E a mulher ficava na retaguarda, cuidando dos filhos, fazendo a comida, com o bebê no colo. Então, isso é historicamente explicado. E as pessoas querem inverter isso. Então, o homem ele era o responsável por trazer o provento, a provisão para casa. Ele trazia o alimento, né? Ele trazia o peixe, ele trazia a caça. E a mulher era responsável pelo quê? Por nutrir essa família. Ela preparava a caça e trazia em forma de alimento. Então, a mulher ela transforma aquilo que o homem faz. O homem compra uma casa, ela transforma aquilo num lar. Ela educa, ela ensina os filhos. Então, ela é uma retaguarda masculina. Só que quando a mulher conquistou o mercado de trabalho, virou aquela coisa assim, não preciso do homem, porque eu me sustento, eu me basto. Só que não é assim que funciona. As energias, elas são complementares. O masculino e o feminino, eles se complementam. Por exemplo, se eu tô na academia e aquele peso, aquela anilha é muito pesada, por que eu não vou recorrer ao masculino e dizer, você pode colocar aqui pra mim, né? Pra eu fazer meu agachamento, né? Se eu tô dentro da minha casa e quebra um cano, dá um problema na parte elétrica, o carro pifa, eu não vou trocar o pneu. Não sou eu que vou corrigir o encanamento, não sou eu que vou lá trocar a lâmpada. A gente precisa da força do masculino. E todos nós temos dentro de nós o masculino e o feminino. Mas o ideal é que a mulher esteja na polaridade mais feminina e o homem mais no masculino. E existe agora, atualmente, na atualidade, o que tem se imposto uma cultura de filmes, de minisséries, nas músicas, que está invertindo as polaridades, tentando fortalecer essa mulher e enfraquecer esse homem. E aí, claro que vai ter conflito, porque naturalmente, biologicamente, não é isso. Um exemplo simples, vamos lá. O Diabo Veste Prada. Novo filme aí, sucesso de bilheteria, parte 2, todos amaram a parte 1, vamos dar continuidade. Um filme que a gente sabe que as mulheres estavam esperando, que vai ditar a cultura, a moda, né? As novelas, os filmes. A cultura em geral dita coisas para nossa vida, né?
Então, o que que eles trazem no filme já de cara? A mulher. Primeiro eles começaram a colocar os terninhos, que eu não tenho nada contra. Mas se você ver, eu tô com uma blusinha aqui feminina, bordadinha, que por baixo eu tô com os meus acessórios, que isso, né, traz feminilidade. E aí eles colocaram primeiro o terno. Por último, agora eles estavam botando que a mulher para usar aqueles bermudões assim embaixo do joelho, que é um traje masculino. O terno, inicialmente, era um traje masculino. E por último, bombasticamente, ele lançou a mulher de gravata. Né? E eu tô até programando para fazer um vídeo sobre isso, que vai ser polêmico, eu sei, porque tá toda mulherada super empolgada, aí eu vou botar minha gravata e vestindo gravata e não. A Thaís não vai aderir à gravata. Eu sou feminina, não sou feminista nem masculina, gosto de exercer minha feminilidade, não preciso vestir uma roupa de homem para agitar moda, não preciso cair em nenhuma tendência. E se você for olhar o contramovimento, né, que é a contrapartida, estão ensinando os homens a quê? Usar cropped, saia, pintar as unhas de preto, se maquiar, né? Então, assim, existe uma contracultura aí que vai de encontro com a criação e isso vai gerar conflitos. E aí é óbvio que na mão de influenciadores que fazem disseminar o movimento, isso vai crescer e é por isso que e fica essa guerra de sexos que não tem porquê. A gente foi feito para viver junto, homem e mulher, né? Nós somos complementares. E a cultura atual, ela tem combatido isso. Se vocês forem observar um filme da Barbie, que também foi um fenômeno há pouco tempo atrás, como que eles criaram? A Barbie foi alguém que conseguiu trabalhar, crescer e colocaram quem? O parceiro dela, um homem fraco, enfraquecido, que ela mandava, ditava tudo, porque ela que tinha poder aquisitivo. Não vamos muito longe. Vamos ver agora a história, né, polêmica da semana inteira. Virgínia e Vini Júnior terminaram. Uma mulher, sim, que cresceu, conquistou, né? E aí o que que acontece? Se vocês observarem as mulheres mais ricas, Anitta, Próspera, chegaram no topo das listas, né? Número de seguidores, Anitta aí que foi muito boa, empresária, competente, chegou no top number one do mundo nas suas músicas, né? Virgínia aí sendo, acho que a segunda influenciadora feminina mais seguida aí, né? Com esse término. Porém, as vidas pessoais não conseguem emplacar um relacionamento mais duradouro, mais... Então a gente precisa observar esses movimentos culturais e sociais que estão acontecendo na sociedade. Não são à toa, né? Thaís, como tu falaste, existe aí, vamos dizer, uma guerra dos sexos, né? E a gente teve um caso muito famoso, até me esqueci o nome do influenciador agora, que ficou conhecido como um dos grandes red pills do Brasil, né? E que aí foi bastante rechaçado pela mídia, pelos movimentos. Mas acabou que a gente vê um movimento inverso, né? Em vez das pessoas rechaçarem, acabam, parece que, opa, foi proibida, vou procurar para saber, para querer ver o que é. Qual o caminho que tu achas que a gente pode estancar um pouco essa sangria, principalmente no meio da juventude, que é onde a gente vê os jovens também propagando esse tipo de comportamento? Eu acredito que a família, ela tem terceirizado, essa é a palavra melhor, mais bem colocada. Terceirizado a criação dos filhos. Então, hoje o pai foi para o mercado de trabalho, a mãe também foi. Os filhos estão sendo criados por quem? Pelas funcionárias de casa, né? E aí querem dar responsabilidade pela professora da escola, pela igreja na sala das crianças, e nós não podemos terceirizar a educação. Nós temos filhos hoje com pais e mães vivos, porém os filhos são órfãos de pais e mães. Nunca tem tempo. Quando chega em casa é cada um no seu quarto, cada um no seu celular. E não tem como fugir da educação. A educação tradicional era que funcionava, os casamentos permaneciam, os filhos, quando os pais, se o pai ou a mãe somente olhavam, já se tinha um respeito, eles saíam do ambiente, porque entendiam que aquela conversa, aquele ambiente era de adulto. Havia-se um respeito, né? E hoje o que a gente vê? Filho matando pai e a Netflix comprando aí, pagando 500 mil para essa filha que matou os pais contar a história. Né, pela versão dela, pelo viés dela. Então é óbvio, o sensacionalismo vende muito, a desgraça vende muito mais, o que é proibido vende muito mais, mas eu acredito que a família tradicional, ela está sendo desconstruída, e isso não é um processo natural, isso é intencional. Existem movimentos
culturais no mundo inteiro promovendo isso com algum objetivo, é claro, né. Então eu acredito que o centro, a base ainda seja o pai, a mãe, a casa, onde é o primeiro ambiente de socialização dessa criança. E essa ausência já explica muitas coisas, né, adolescentes revoltados, a falta da presença paterna e materna é o que adoece os nossos jovens. Então a gente precisa de presença, é isso que precisa acontecer, né. A família tradicional ali, sentar na mesa, fazer as refeições juntos, é voltar no tempo aonde as coisas funcionavam, né. Se você olhar para as mulheres de antigamente, elas usavam aqueles vestidos lindos, esvoaçantes, com aqueles chapéus, né, bem femininas. Então assim, e aí você observa hoje o quê? Qual é a roupa da mulher? Quanto menos vestida, né, parece que assim há uma competição, né. Quanto mais nua, né, mais eu tô me vendendo aqui. Na verdade, a mulher que se sente segura dentro da sua identidade, ela não precisa usar o corpo como um apelo, uma exposição para atrair, né, esse homem, porque tudo que ela precisa está dentro dela já. A essência dela é o que mais importa. Só que hoje as pessoas não olham para um coração, para um caráter, as pessoas olham para o que está aparente, né. E aí é por isso que as relações estão aí tão descartáveis, né, como a gente está tendo hoje. Também é um movimento crescente. Thaís, tem muito essa, realmente, a cultura do se expor, do conquistar ali por meio do corpo, e também tem uma supervalorização masculina em cima disso. Tu acreditas que esse comportamento ele tem sido reforçado por ambos os lados? Por exemplo, um reforça o outro reforça em resposta? Total, né. A mulher que ela é carente, ela teve a gente tem 5 feridas emocionais que elas ocorrem na infância. A personalidade da criança ela é formada até os 7 anos, mais ou menos por ali. Então é a ferida da rejeição, do abandono, da vergonha, da humilhação e da traição. Se essa criança cresce com a ausência dos pais, por exemplo, ela já tem a ferida do abandono. Ela não teve orientação com quem conversar e tudo. Então, assim, fica perdida ali, né? E quando ela cresce, o que é que ela vai querer fazer? Chamar atenção de alguma forma. Ei, eu tô aqui, eu existo. Então, a insegurança sobre quem ela é, porque ela não teve direcionamento, vai fazer ela sentir que tem menos valor, vai ficar insegura, né? E como é que eu vou atrair? Se não é pelo intelecto, é pelo quê? Hoje é muito fácil ser bonita, né? Hoje é muito fácil, a gente tem Monjauro, a gente tem as bombas, a gente tem os processos de harmonização, todas as cirurgias e vários aparelhos tecnológicos que ajudam nesse movimento. Então a mulher ela tem um apelo para o corpo. Quando ela entende que ela precisa de algo para chamar atenção. E na verdade é sobre caráter, é muito mais profunda a ferida. E o homem ele é atraído pelo que vem, então, enquanto a mulher cai pelo que ela ouve. Então quando ele quer pegar uma mulher, porque o homem é um predador, né? E ele olha a mulher como uma caça, ele vai investir num primeiro momento para a conquista, a aparência é importante, é fundamental. O homem sempre foi visual em todo o tempo. E aí ele fala o que ela quer ouvir. Então ele estuda aquela mulher na rede social, ele vai vendo os gostos dela. Daí que se cria um narcisista. Ele observa essa mulher 6 meses. Eu já passei por isso no passado, né? Ele estuda o seu comportamento, ele procura seus pontos fracos. As mulheres estão se mostrando muito vulneráveis também na internet. E ali ele identifica onde é e ele vai, já sei qual é, eu vou proteger aqui. Então ele escamoteia a realidade e se apresenta assim. Ela fragilizada, é uma presa que cai fácil ali. Então é claro que isso se complementa, eu acho que esse culto exagerado ao corpo e pouco à mente não ajuda, né? Porque o certo é a gente ter equilíbrio de balanço, os dois lados precisam, é claro que cuidar de si é saúde também, mas quando é para o físico somente, aí a gente já perde sentido. E o intelecto foi ficando para trás. Você vê hoje influenciadoras de dancinha ganhando milhões, enquanto pessoas que têm mestrado, doutorado e pós-doc não conseguem crescer profissionalmente. Pessoas que têm realmente um conteúdo importante para trazer. Pessoas que estudaram como nós, se especializaram, fizeram seus MBAs, né? Não conseguem render o que um Red Pill rende, né? O que uma pessoa que vende tigrinho rende, né? E os valores estão aonde? Eu recebo todo dia, eu tenho mais de 100 mil seguidores, né? Como psicóloga, falando da psicologia. Isso eu fiz em 6 meses, foi um boom. Eu até diminuí o movimento, porque estava demais. E
Todos os dias eu recebo convite do Tigrinho. Eu só vou lá e excluo. A que custo? Ao custo de um parente se suicidar porque comprometeu toda a renda familiar? Então, assim, nisso está o caráter. E aí eu acho que falta caráter, tem muito corpo, pouco caráter, poucos valores, e isso tá dando muito conflito. A facilidade também das redes sociais, como Tinder e outras mais, você virou um produto descartável que tá num toque. Essa serve, essa não serve, essa serve. Se você conversa com uma pessoa e ela tem algum impedimento, então não, passa para a próxima. Tem uma ali num clique da sua mão. Então, antigamente isso não existia, tanta possibilidade, tanta facilidade, e virou um descarte mesmo, né? Produto descartável. É que nem o papel higiênico que eu limpo e jogo no lixo. Pega o próximo, puxa um pouquinho do rolo. Então, é desse jeito que tá. E tudo que aconteceu com o avanço da internet, né, ajuda. Tudo que tá ocorrendo aí nas relações. Thaís, deixa eu perguntar uma coisa sobre a questão, agora indo um pouquinho pro lado da psicologia, te perguntar sobre a questão das redes sociais. A gente entrou um pouco nesse tópico, falar sobre as redes, vindo para a parte da psicologia sobre a questão das dependências emocionais, que hoje em dia não são só de um lado, são de ambos os lados. Eu queria que tu comentasse sobre o impacto que as redes sociais, essas novas culturas, têm na vida das pessoas, que têm levado às dependências emocionais, que têm sido mais intensas hoje em dia. Eu posso te dizer que a dependência, eu sou uma ex-dependente emocional, tá? Não é uma ex. Eu tive uma relação em que eu vivi uma dependência, eu fui manipulada por um processo de narcisismo e fui liberta, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra ideal, mas eu tô curada, né? Tô bem hoje, tô tranquila. Mas eu passei pelo processo, vivenciei, é por isso que hoje eu sou autoridade para falar sobre tudo isso, inclusive suicídio, porque com 18 anos, por causa de um relacionamento, eu quis tirar minha vida. Então, tudo que eu ministro hoje nas minhas redes sociais, tudo que eu trago, né, foi algo que eu vivi e superei. Então, sim, eu não só porque eu estudei, mas porque eu vivi na pele. Então, isso me faz uma autoridade, né? Quando a gente olha para a dependência, é aquilo que eu te falei das feridas, começa lá na infância. Só que a gente não olha para isso. A gente vai crescendo, ninguém quer cuidar das emoções. As pessoas só buscam a terapia quando já está no último nível, porque é assim que elas aparecem para mim. Hoje mesmo, em atendimento, eu atendi 2 pacientes que querem se matar e falaram abertamente sobre isso comigo, né? Então, elas só chegam quando, assim, ela vai na academia, é uma prioridade, né? Ela vai jogar um beach tênis, é uma prioridade. Ela vai para uma aula de dança, é uma prioridade. Ela vai encontrar com as amigas, ela vai à praia, vai no médico, mas terapia não. Quando o negócio que vê que nada ali funcionou, opa, acendeu o sinalzinho vermelho, agora eu vou porque não tem mais jeito. Aí já tá no nível de medicar, já tá no nível de querer ou se automutilar, ou no nível de suicídio, né, de ideação suicida. Então a dependência, ela vem da base. A gente não olha para isso e quando chega na fase adulta, por não ter reparado, percebido, visto, né, acolhido, atendido, há um boom que vai acontecer na fase dos relacionamentos. Mas se você observa, já era uma criança que tinha problema com amizade, tinha ciúme da outra coleguinha. Se eu tenho uma coleguinha, eu não quero compartilhar essa colega com as outras. Já se previa um perfil de toxicidade. Não saudável, vamos dizer assim. E você vai observando, é uma criança que, por exemplo, se ela tem um pet, um cachorrinho, um gatinho, ninguém pode pegar. O pet só tem que amar a ela. Não pode amar as outras crianças, as outras pessoas da casa. Então, você já percebe um padrão ali. Esse padrão, quanto mais ela vai evoluindo e se relacionando, ela vai atrair parceiros que apenas confirmem as feridas abertas nela. Então, se eu tenho feridas abertas não tratadas, é como um ímã magnético. Eu vou atrair aquele que vai reforçar a minha ferida. Então, em cada relação, se eu não curo, se eu não trato, se eu não acompanho, isso é uma crescente. Eu vou pegar um parceiro mais tóxico que faça essa ferida ficar cada vez mais exposta. É por isso que chega no nível de feminicídio. E elas vão passando pano. E aí aconteceu essa semana algo que eu acho que é legal trazer. Não sei se vocês viram um relato da Rafa Kalimann. Ela estava falando sobre o processo de gestação e eu vivi isso na minha gestação. Fui completamente rejeitada, assim, na minha gestação. E me identifiquei muito com a fala dela. Porque a fala dela, na verdade, é uma fala de um percentual muito alto das mamães. Mas ela é uma atriz famosa e ela mostrou uma vulnerabilidade.
E aí ela traz o relato de que ela viveu um ambiente que ela se sentiu desamparada, sozinha, insuficiente, né, insegura, um momento de muita mudança hormonal também na mulher, teve solidão, sentiu ansiedade, assim, ela literalmente adoeceu. E ela representa uma classe inteira de mulheres que não fala. Quantas atrizes vivem o que ela viveu, mas não foi muito legal expor a vulnerabilidade. Mas quando a internet veio para atacar ele, qual foi o movimento dela? Eu vou recuar. Eu vou proteger meu marido. Ele ainda tá aqui. Senão eu vou acabar perdendo de vez. Isso é um movimento muito comum. Na gestação, o índice maior de traições é na gestação e no puerpério, né? Esse homem se afasta emocionalmente, ele busca ir mais para fora. No caso dela, ele foi para festa, parece que do Neymar, se meteu em pagode, enquanto ela estava precisando da companhia dele. Ela teve que precisar pedir para ele: fica comigo no puerpério. Isso é o básico, né? Você ter o pai e a mãe ali cuidando do bebê. Então é um bebê que já está sentindo ali desde o ventre não ouvir a voz do pai próximo, esse pai que não toca tanto a barriga. As fotos são lindas na internet, mas quando você adentra a casa, aí. E aí ela veio, o pessoal chama de passar pano, eu entendi que ela quis proteger, com medo de perder essa relação, né? Com filhinha pequena, proteger sua família, sua casa, claro. E ela disse: não, eu não disse que ele me abandonou. Aí ela desfaz a fala, né? Com receio, com medo da perda. E as mulheres vivem isso porque é um período de muita vulnerabilidade, tanto a gestação quanto o puerpério. Tanto é que existe um tipo de depressão específica para isso, que é a depressão pós-parto, que na verdade vem sendo produzida desde a gestação com esse tipo de gesto, de atitude que vai desembocar lá na frente. Thaís, aproveitando um pouco o gancho da pergunta do Gabriel, queria que tu comentasse com a gente um pouco da tua trajetória na psicologia, já que tu dividiste essa situação, se ela foi também uma situação que te fez optar por esse caminho, em que momento tu achou que deveria trazer para o teu ambiente de trabalho esse cuidado mais específico com mulheres vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade, e também, como a gente leu aqui a tua ficha, que é extensa, né, qual é a importância também de aliar a consultoria de imagem junto com a psicologia? Junto com as demandas emocionais, vem a questão, como eu falei, da insegurança, né? Essa mulher quer validação, quer ser confirmada. Mulheres gostam de elogios. Nós temos 5 linguagens de amor: presente, atos de serviço, toque físico, que é muito masculino, o homem gosta do toque, essa questão do sexo, tudo que envolve, né? É tempo de qualidade, palavras de afirmação. Para a mulher, é nítido, a gente tem um livro que faz o teste do casal ali, que aí palavras de afirmação é super importante para a mulher, né? Então a mulher, ela quer ser elogiada todos os dias, isso para ela é importante. E quando essa mulher cresce carente, deficiente, com algumas feridas, o que acontece? Ela não consegue ter uma autoestima legal. Então eu entendi que é uma somatória de fatores. É a questão emocional ligada às inseguranças quanto aos questionamentos da identidade, de dizer assim: quem eu sou? E ela fica muito perdida, procurando se achar. Só que ela quer se achar nos homens, nas relações, e ela não vai se encontrar ali, né? A resposta está dentro dela. Então a gente precisa ter autoconhecimento para se conhecer, por isso a importância da terapia. Bom, eu escolhi ser psicóloga com 15 para 16 anos. Eu tenho uma prima mais velha um pouquinho que eu, que é a Daniela Estácio. Quero mandar um beijo para ela e agradecer. Ela foi minha musa inspiradora da psicologia. Eu ia de férias para casa dela. Eu tinha feito vestibular para odontologia, influenciada por um namorado que fazia odonto. Essa relação eu acabei quando ele se formou. E eu fui de férias lá e estava dormindo no quarto. Ela chamou 2 colegas para estudarem para as provas e estavam estudando anatomia cerebral. E eu tava, era uma cama dessas que puxa embaixo, né? Bicama, né, que chama? Eles estavam em cima, eu deitadinho embaixo ali, fingindo dormir e ouvindo tudo que eles estudavam. Eles estudavam e perguntavam um pro outro. E aí eu comecei a responder. E eu percebi que aquele assunto me despertava interesse. E ali começou o start, mas não, nada ligado a trauma ainda não nesse tempo, eu era muito jovem, né? Mas eu me apaixonei, eu acho, pela psicologia ali. E esse movimento com mulheres foi algo natural. Que é assim, eu atraí já, assim, em 90% das minhas relações, mais lá pra trás, um pouquinho mais pra trás, que é óbvio que hoje a gente só vive o que tolera, né? Eu fui traída. E eu era uma jovem muito bonita. Então eu não entendia o que acontecia. Eu era próspera, filha de médico, com economista, vivia bem. Então, assim, eu tinha todos os atributos que eu achava aqui, né? Mas por que todos traem?
E eu nunca tive muita raiva dos homens. Eu sempre procurei o que havia em mim. Mas sempre fui muito resistente a fazer o meu processo de psicoterapia pessoal, né? E aí isso só virou quando eu fui passar pelo meu processo, me conhecer, né? É a questão do autoconhecimento que a gente vai trazendo as curas. Mas o movimento com as mulheres, ele foi natural. Por quê? Porque a gente encontra o nosso propósito entre dois caminhos. Uma revolta que a gente tem e a nossa maior dor. Então, como eu passei por narcisistas, eu passei por homens manipuladores, homens dependentes emocionalmente, homens muito com ciúmes muito doentios, as traições. Então, eu sou um compêndio de relacionamento. Desde muito novinha, as minhas amigas me procuravam para conversar comigo sobre relacionamento. Elas queriam se aconselhar, porque quando nova eu era bem namoradeira, assim. Depois que eu fui de uns 15 anos para cá, eu virei o outro avesso, do outro lado da moeda, né? E aí, elas entendiam que eu tinha uma vivência, uma experiência. Eu já levei tapas na cara, eu já passei por todos os abusos, né? Abuso sexual, abuso físico, enfim. Tenho um histórico desde aí 3 anos de idade. E eu entendi que esse era o meu lugar. Se foi permitido, se Deus permitiu eu passar por tudo isso, eu queria que eu transbordasse essas superações para a vida de outras mulheres, levasse essa experiência, porque se morresse em mim, perdia-se no propósito. E eu tinha uma revolta com traição, né, que tinha dentro de mim, com rejeição, que começou lá na infância. E quando eu escutava essas colegas e amigas que vinham me procurar, eu tinha um ódio mortal. Nem gosto mais de usar essa palavra hoje, mas naquele tempo era o que eu sentia. Tinha um incômodo dentro de mim, uma angústia, que eu ficava dias pensando naquela situação. Mas por que ela aceita isso? E até hoje não é diferente. Quando as minhas pacientes chegam, eu fico... Respira, Thaís, mas por que elas aceitam isso? E aí eu olho para a Thaís de lá de trás, que um dia foi uma dessas mulheres e precisou se conhecer, precisou crescer, precisou aprender a dizer não, a dar limites, a não aceitar certos comportamentos e principalmente a me amar. Porque quando eu não me amo, eu não vou atrair ninguém que possa me amar. E quando eu passo a me amar, eu vou atrair alguém que me ame de forma grandiosa. Então, isso muda todo o jogo. E elas esperam a validação e o amor do outro enquanto elas ainda não conseguem se amar. Elas ainda não conseguem dizer sim para elas mesmas. Elas preferem não dizer não para o outro e dizer não para ela. Elas se machucam para agradar o outro. E o processo é o inverso, né? Eu tenho que dizer não para o outro para dizer sim para mim. Primeiro eu me agrado para depois agradar o outro, né? Então, eu acredito que isso me fez... eu descobri meu propósito, né? Essas revoltas da minha vida e do que me incomodava no outro, né? E que vira uma causa pra gente. Então, virou um propósito de vida que foi confirmado ao longo do processo. Foi algo que foi fluindo naturalmente, né? Então, assim, eu comecei a me ler nelas e ler as pacientes em mim, lá no passado. Eu falei, gente, faz muito sentido. E você encontrar alguém que vivenciou isso na pele é diferente de você encontrar alguém que só ouviu falar. Porque eu já experienciei essa dor, eu sei o nível e o grau disso. E aí eu posso acolher diferente. Então elas se sentem muito acolhidas quando elas... É verdade, eu não consegui enxergar isso. A gente abre a visão delas, abre um leque de possibilidades e elas vão escolhendo os caminhos ali. E ela diz assim, Thaís, como é que tu enxerga isso aí tão rápido, né? Eu digo, não, além de 25 anos de profissional, né, eu vivenciei muitas dessas escolhas aí, né? E precisei superar tudo isso. Então, para mim, hoje é um caminho muito claro, né, de identificar. E eu acho que essa escolha foi pautada nisso. Me formei muito nova, com 20 para 21 anos. Fui para São Paulo, fiz 3 pós logo, passei em primeiro lugar ali, competindo com a PUC, com a USP em Psicologia da Saúde, que eu sou filha de médico. E já me identifiquei ali com algumas vulnerabilidades, atendendo na UTI, atendendo nas urgências e situações de moradoras de rua, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e observei algumas coisas ali, algumas pacientes que tinham adquirido HIV de parceiros fixos, 8 anos de relacionamento. Então, eu fui me identificando ao longo do processo. Aí fiz um curso também com a Maria Helena Franco, que é a melhor do Brasil, a maior autoridade na área sobre morte, morrer e luto. Ela trabalha nas catástrofes do Fantástico. E fiz também um curso sobre, na época, transtornos alimentares e obesidade. Porque a nossa relação com o alimento, ela influencia diretamente na psique. Então, na verdade, é muito mais emocional do que a gente pensa. E isso
atinge elas na questão da autoestima, ela se sente aquele patinho feio. Então, eu precisei entender todo esse processo com o alimento. Quando eu voltei logo, eu trabalhei numa equipe de bariátrica e eu fui entendendo que começava nas relações maritais, pai e mãe. Nas 5 feridas. Sempre vai bater lá de alguma forma, né? E não era reparado. E aí a paciente opera a obesidade, a bariátrica, faz a cirurgia. E se aqui não mudar, porque o pensamento é gordo. E muitas vezes essa paciente, ela cria essa capa de gordura, ou a mulher ou o homem, para se proteger do mundo. Exemplo, mulheres que foram abusadas. A grande maioria das mulheres obesas passaram por algum tipo de abuso, seja físico, espancamento, sexual ou psicológico. Então eu fico gorda, eu me enfeio literalmente para que ninguém me perceba. Eu quero me esconder. E a camada de gordura é uma camada de proteção. Veja como tudo é muito emocional. Tanto que hoje eu atuo num grupo de mulheres do Projeto Afine-se de outra cidade. Todo dia eu vou lá botar alguma coisa do emagrecimento, da psicologia no grupo. Então foi fluindo a minha carreira. Hoje eu acho que é fluxo, sabe, natural da vida. Foi me levando para esse caminho. Thaís, além da tua carreira aqui na psicologia, teu trabalho ele já foi também para fora, para além do Brasil, não é? E atualmente tu és prefaciadora e colaboradora técnica da obra O Livro que Toda Mulher Deve Ler e Estudá-lo, como o Rafael mencionou anteriormente, de um autor, inclusive, africano. Eu queria saber como é que foi para ti poder estar trabalhando com algo que vai além do teu ambiente comum e para fora, para outro continente, para outras pessoas de outras culturas. A internet é uma vitrine, né? E aí, o ano passado, eu comecei a fazer esse movimento. Eu lembro que eu tinha 13 mil seguidores e bateu 100 mil, assim, antes dos 6 meses. Eu falei, uau! Daí eu precisei, né, me acostumar com isso, deixar as coisas se assentarem. E isso me projetou. Isso fez de mim uma autoridade, eu acredito que pela veemência com que eu trago o assunto. Hoje as pessoas olham para a Thaís, não, essa pessoa não é uma ex-Big Brother, essa pessoa é uma profissional. E isso me tornou uma autoridade. Então eu também já tinha escrito um livro que foi lançado lá em São Paulo, em Alphaville, inclusive com autora americana, do Sul. A gente vai produzindo coisas que vão gerando autoridade, né? E aí eu tenho convite para palestrar em lugares de renome, por exemplo, Assembleia Paraense, Bampará, né? Então, empresas que têm um legado, uma história, empresas sérias. Imagina você colocar qualquer pessoa para palestrar num banco, uma instituição que precisa de passar confiança. Então, se as empresas foram atrelando a minha imagem, né, a seriedade. Eu saí de um polo, de uma polaridade, de que eu era um produto físico desejado após o Big Brother, e aí apareceu a cabeça que pensa por trás do corpo, porque a gente não precisa ser ou bonito ou inteligente, a gente pode ser os dois, né? Então a gente pode somar. Eu sempre vivi esse estigma, esse preconceito, enfim. Eu disse, não estudei, não fiz um monte de cursos à toa, e eu investi em cursos pesadamente fora de Belém. No ano passado eu investi 100 mil em cursos, investi na minha imagem também. Fui para fotógrafos, eu tirei foto com a equipe do João Mena, que é o fotógrafo mais conceituado, um deles aqui no Brasil. E também fiz uma mentoria com Everton Rosa, que é um dos mais renomados no Brasil. Mena, hoje um ensaio com ele é 300 mil reais. Uau. E aí eu fiz um dos cursos dele que chama Movimento, Posicionamento e Imagem. E mudou toda a minha história. Eu tive que sair de Belém. Eu acho que a ambiência muda vidas e muda histórias. E aí eu entendi que a gente precisa de mentores. Aí eu fui pro Renner, que é o maior palestrante do Brasil, fazer curso com ele. Eu fui com uma mentora de psicologia que é Explodida também. Uma outra sobre rede social. Fiquei um ano estudando e me preparando para vir essa nova Thaís. Houve uma preparação. Já tinha feito o livro, ele foi lançado em dezembro, em Alphaville de 2023. E aí a internet fez eu ser vista por esse africano, Alberto Satírico. Ele entendeu que eu era uma autoridade nesse assunto e me fez o convite pelo WhatsApp. Que legal. E aí era para eu ir, vai ser lançado agora lá na África e depois vai haver um lançamento no Brasil. Né? E eu fiz o prefácio e ele disse uau. Tipo, foi quase um livro, o prefácio ficou muito grande, porque eu fiz uma análise bem profunda, né? E aí ele disse, Thaís, a gente não vai conseguir te trazer agora pro lançamento, mas a gente teve uma ideia, a gente quer que tu grave um vídeo aí de 15 minutos falando sobre esse livro e esse prefácio.
e manda esse vídeo que você vai estar conosco num telão aí gigante aqui na África e no dia a gente vai te ligar de chamada de vídeo e tudo. É uma forma de ter você aqui com a gente que eu tô muito honrado, né? E aí eu gravei, acho que tem uns 20 dias esse vídeo, deve ter dado uns 16 minutos. E hoje a minha voz, a minha imagem vai chegar lá, né? Antes dos nossos pés pisarem a algum lugar, a gente entende que a gente é uma voz. A gente é um movimento. E quando a gente se cala, a gente apaga o que pode ser realizado numa sociedade. Tanto que há cerca de 1 mês e meio, eu recebi o convite para ser presidente de um partido de mulheres que eu ainda não posso falar, no estado do Pará. O partido é homem e mulher, mas para eu assumir a ala feminina, vamos dizer assim. Então, eu acho que o reconhecimento ele não vem por acaso, a gente não se torna uma autoridade por acaso. Tem muito estudo, são 25 anos de trabalho por trás, muito tempo de consultório, né? Muito tempo de terapia pessoal também, de crescimento. E naturalmente isso vai te colocar num lugar. Eu acho que quando a gente busca um lugar, pede esse lugar, ele não vem, né? Eu acredito que quando você se prepara, é aquela coisa de que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Quando a oportunidade chega, a gente está pronto. A gente estudou, a gente investiu, a gente ficou noite sem dormir, a gente fez o que muitos não fazem. Eu até hoje, eu estudo até todos os dias, até mais ou menos 1 hora, 1h30 da manhã antes de dormir, eu estudo psicologia. Atualmente eu estou fazendo um curso com um dos homens, que é o principal da internet hoje, chama Energia de Rainha. Então eu sempre estou buscando conhecimento, porque a gente não pode ser arrogante. Nosso nome vai chegar, a gente vai brilhar, mas assim, sempre tem que ter a humildade. Eu sempre me coloco no lugar de aprendiz. E essa cadeira é o meu lugar. Eu sempre quero sentar em mesas, que nem eu tô aqui com vocês hoje, que eu acho que eu sempre sei menos, porque eu aprendo com vocês. Se eu tô numa mesa e eu domino tudo e ninguém fala nada, eu não consigo aprender nada, eu só tô ensinando, eu não vou crescer naquele lugar. Então aquela mesa não é mais para mim. Eu tenho que ser a menor da mesa. Quando eu entendi algumas coisas nesse sentido, que as chavezinhas foram virando, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, então gosto muito de ler também. Sempre li muito, desde a época da faculdade. A psicologia faz isso com a gente. E é isso, fui convidada para fazer parte do grupo das mulheres e advogadas, né, daqui do estado. Então eu entendi que, assim, todo mundo é advogado, eu lá psicóloga. Tipo, oi, como assim? Recebi convite. Então a gente vai recebendo convite. Eu sempre fugi da política. E eu falei, quando o convite veio, eu não aceitei. Eu falei, Senhor, não tô pronta para isso. Não é, eu não quero defender nenhum lado, nem outro. Eu não sou dos lados. Eu não sei como fazer isso, mas eu tive 3 convites esse ano. 2 para deputada federal e esse para ser presidente. Era para eu vir deputada federal agora já. Eu falei, não vou, não tô pronta. Porque assim, o que as pessoas entenderam? Eu construí uma imagem de ex-Big Brother. Então eu era um corpo bonito que vendia, era um apelo sensual. E quando eles me chamaram para fazer o convite, eles disseram, ouvi alguns podcasts teus, e ele tinha ouvido da Kátia, que foi apresentadora do Jornal Liberal, e ele falou, Thaís, uau, tipo, é outra pessoa. Como é que tu reconstruís? Porque assim, se levantar, se erguer é uma coisa, mas se reerguer sendo essa mulher que você é hoje, que não é a Thaís que a gente viu lá atrás, é como se fosse a gente estivesse olhando para uma outra pessoa, como se fosse outra cabeça pensante. Mas, na verdade, essa cabeça já existia naquela Thaís. Apenas eu não tinha dado a oportunidade desse meu lado se levantar. Eu sempre fui muito estudiosa. Na faculdade, eu era que tirava 10. E eu era tida como riquinha besta. Esse era o meu apelido. Eu era, quando jovem, muito uma menina, sem vaidade nenhuma, sem hipocrisia, muito bonita. E aí as pessoas me olhavam e eu passava por muita inveja. Elas tinham ódio de mim, as colegas da faculdade. E elas achavam que eu era burra. Quando veio a primeira avaliação, só tirava 10. Só 10. E aí, tipo, como assim? Ela pode ser bonita e inteligente, né? O mesmo preconceito que a gente tem com a Miss. Mas só que não, a gente pode. E aí, eu falei, não, eu tenho que ganhar esse povo aqui de alguma forma. Então, a gente tinha um borrão. Eu fiz o NAMA na época. E eu acho que só tinha o NAME federal, não tinha essas outras opções, né? E aí, eu disse, não, vou fazer toda a minha prova e vou passar para trás. Senhor, me perdoa, né? E eu comecei a passar minhas provas e todo mundo começou a se dar bem. E aí eu fui bem quista, eu fui querida. Foi a forma que eu encontrei errada, né, na época de conquistar as minhas amizades. Hoje eu não faria isso, claro.
Mas foi dando certo e, assim, hoje eu sou do meu grupo das minhas amigas da faculdade, a gente marca encontro, a gente sempre conversa, troca por ali, tá tudo certo. Ainda falando sobre o livro, Thaís, que o Gabriel disse que rompeu fronteiras no teu trabalho, né? E como tu falaste sobre as tuas experiências de buscar conhecimento, de estar sempre se moldando, eu queria que tu falasse especificamente sobre esse livro, porque tu colaboraste com um autor africano que está num outro lado do mundo. E por mais que nós, seres humanos, homens e mulheres, tenhamos comportamentos que se repetem, né, ao longo do globo, tem muita coisa diferente também aí, né? O que tu aprendestes com o livro? Ai, aprendi muito. O livro, ele realmente, como ele foi escrito por um homem, isso já me chamou a atenção, mas espera lá, é um homem falando de mulheres. Então, é uma visão masculina. E achei muito legal essa sacada dele, né? De ter estudado as mulheres. O livro, ele traz uma visão da mulher em vários âmbitos sociais. Competindo com a outra mulher, no lugar da política, a mulher como objetificação, a mulher que também usa de sedução e manipulação para conquistar o homem, né? A mulher que sofre preconceitos, a mulher que é mãe solo, assim como eu, que tem diversos desafios, né? Então ele traz a mulher assim nas suas mais diversas vertentes sociais. Quando lançar lá na África, eu vou trazer esse vídeo de que eu trago esse falando, né? Eu tenho até o elogio dele aqui. Depois ele disse, eu não poderia ter escolhido outra pessoa. Você me superou em todas as situações. Ele ficou muito feliz, né, com a gravação. Ele falou, você fala com entusiasmo. Você me conquistou, né, no vídeo e tudo. Então, é a pessoa certa. Ele falou, acertei em cheio. E eu acho que é quando a gente faz as coisas com amor. Mas a essência do livro é trazer uma releitura da mulher, para que a mulher possa estudar esse livro, entender a própria mulher em todos os contextos sociais e o homem passe a ler o livro e dizer, nossa, mas ela enfrenta tudo isso, ela passa tudo isso com docilidade, ainda consegue ser doce, né? E a mulher se perceber sobre outras visões. Para mim, esse livro foi uma viagem. Cada livro é uma viagem. O dia que eu vou no carrinho, né? E é uma aventura. Então, e revisitou minha história. Foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me fez sorrir e fez eu dizer assim, essa aqui é a minha identidade, isso aqui me pertence, isso aqui é o meu eu, isso faz parte de quem eu sou, de quem eu me tornei. Eu já passei vários caminhos desse aí, já estive aqui, mas agora eu tô aqui. E as pessoas dizem assim, e quando eu recebi o convite aqui, eu fiquei muito honrada, emocionada, me trouxe umas lágrimas, porque ela disse assim, a maior autoridade na área de relacionamento de Belém. Óbvio que eu não me vejo nesse lugar, eu tenho colegas fantásticas nessa área aqui, e eu fiquei muito emotiva com isso. Falei, Jesus, tem um reconhecimento aí, tem uma honra, né? E eu não busquei por essa honra, eu nunca imaginei que eu estaria aqui na TV, na Rádio da Alepa. E dia 1º agora eu vou receber um prêmio também, acho que na Alepa, sobre comunicadora, influenciadora, um reconhecimento dentro onde políticos ficam ali mesmo, né? Como é que chama? Na plenária. Na plenária. Eu acho. A plenária que é logo aqui, tá apagada a luzinha agora, mas é bem aqui. A gente fala que é o nosso camarote aqui. E aí acho que eu me vejo, olha como os caminhos eles se fundem. Quando eu não quis aceitar o convite, a pessoa que me indicou me chamou, me ligou e disse, tá louca? Fui eu que te indiquei pro Nacional, é a minha palavra. Como é que tu não recebe a honra e tu quer passar para outra pessoa? Eu disse, não, deixa eu ficar como vice. Ele disse, olha só, você vai lá, você vai ligar e você vai aceitar. Aí eu fui, fiz as minhas orações. Eu acho que o sucesso, ele traz medo. A gente tem que assumir esse lugar de que os desafios são maiores que nós. Vejam bem, eu nunca estudei políticas sociais, eu nunca fui do setor nem da área, mas a gente só aprende na prática. Então eu me senti incompetente, eu nunca estudei essa área. Ele falou, Thaís, tu tem uma causa com as mulheres, tu tem uma bandeira, e é isso que a gente vai trabalhar. Já é o que você já faz, né? E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu respirei e fui. E olha só, e aí veio logo em seguida, veio a homenagem, que vai acontecer agora dia 1º, e aí hoje eu tô aqui na TV e na rádio, em um lugar onde se faz política. Então, você percebe como as coisas, elas confluem, fluem, e é natural. Eu não pedi por isso. E eu tô nesse lugar. Então, antes mesmo do partido estar lá já registradinho, identificado, eu já tô no movimento anteriormente a isso. Eu acho que Deus, ele prepara o ambiente, prepara esse lugar onde a gente vai ser acolhido, onde
Eu sempre digo que onde meus pés pisarem, eu vou tomar posse e vou prosperar. E há muitos anos atrás, aqui nesse prédio, eu fiz um encontro de jovens. Eu me esqueci o nome agora, mas é um tipo... Não tem o SCC, que é o de casais, tem um encontro com Cristo de jovens, assim. E foi nesse prédio, nesse lugar. No final de semana. E eu digo lá atrás, há uns 15, 20 anos, quando eu me converti, eu pisei e profetizei aqui. Então, eu fui trabalhada, eu fui ministrada aqui. E é isso. E hoje, quando eu pisei aqui, não é sobre mais do que pé direito ou pé esquerdo, que depois da campanha da Havaiana gerou todas as polêmicas ali, né? É sobre eu acreditar no projeto que Deus tem sobre a minha vida. Porque às vezes a gente não crê. Deus não trabalha na dúvida. A gente tem que agarrar e não, se ele tá colocando nas minhas mãos, eu vou dar conta do desafio. Mas o medo vem, a insegurança vem. A gente sempre quer estar muito pronto, muito estudadinho, muito preparadinho. E Deus está dizendo, vai botando o pé, vai botando os passos que eu ponho a mão. E eu vou cuidando no caminho, no processo que a gente vai amadurecendo. Eu aprendi isso na minha vida, no processo que a gente vai crescendo, né? E sempre com a ajuda do Senhor, assim. Se não fosse ele, eu não tava mais aqui hoje, né? Eu já passei por 2 ideações suicidas na minha vida, né? E para a glória de Deus eu estou viva e trazendo um legado do que foi vivido. E quero dizer para você que está aí nos assistindo que existe vida após a gente não achar que existe mais. Às vezes a gente acha que acabou tudo, que é o fim. E Deus está dizendo, eu só estou te levando para um próximo nível. E na verdade é só o recomeço de tudo. E eu creio num Deus que muda histórias, transforma tudo. E essa Thaís aqui precisou caminhar um percurso de muitas dores. Eu me coloquei muitas vezes na cruz, fui muitas vezes martelada e ainda sou, né? Perseguida, invejada, as pessoas caluniam por trás. A gente tem que ter costas largas, né? Quem não tem a estrutura não aguenta, não dá conta. Mas a minha filha é uma menina, eu crio ela só. Então, assim, tem essa questão da proteção com ela, como eu fui muito abusada, muito nova sexualmente, tem toda aquela coisa de querer proteger, mas também, não, minha filha precisa viver as experiências dela, precisa viver a vida, eu não posso trancar ela numa gaiola de ouro aqui dentro de casa, eu preciso orientar e cuidar. Aí eu fiz cursos e cursos sobre essa questão do assédio sexual, da questão de cuidar da infância, da proteção, então a gente foi somando conhecimentos que desembocaram aí nesse cuidado com a mulher. Eu já trabalhei com vítimas de abuso, a gente identificava dentro da sala de aula na escola, um movimento de igreja. Então, Deus foi me preparando para esse tempo. Thaís, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, a nossa produção preparou aqui um ping-pong, um jogo rápido, língua ligeira. Eu sou péssima. É isso mesmo. Péssima Respostas curtas, tá? Todo mundo, não sei, um só, uma palavra só. Não, respostas curtas. Vamos lá, topas? Vou Tem que tentar topar, só né? uma Tem que topar, palavra, não né? Eu pode já dizer tô não. aqui, Não né? pode chegar aqui e dizer não. Tô sendo indelicada com meus colegas, né? Thaís, conta pra gente, qual é a cor pra ti que representa o poder? Difícil, essa quando eu ia falei é pegadinha essa aqui. Dizem que o azul marinho é o novo preto, mas ainda vou no preto. Azul marinho é bom, que é a cor do leão. Olha, Eu sou do Clube do Remo. olha só. Thaís, um livro pra ti essencial. A Bíblia. Qual é o maior mito pra ti sobre a autoestima? De que é de fora pra dentro. É sempre de dentro pra fora. Não, uma plástica não vai resolver meus problemas. Eu vou fazer 30, 40, vou ficar deformada e vou continuar ruim por dentro. Thaís, o que é uma mulher elegante? Uma mulher elegante, pra mim, é uma mulher que sabe se portar em qualquer ambiente. Sabe se vestir adequadamente, falar adequadamente, pausadamente. Não vai fazer vergonha. É uma mulher que sabe colocar limites com leveza, ter uma linguagem não agressiva, ter compostura. A Bíblia diz que o homem que escolhe uma mulher para casar, ele descobre um tesouro. E quando ela é a mulher sábia, quando ela é dotada de sabedoria, esse homem ele é honrado em todos os portões da cidade, onde ele entra. Então, a mulher que entrega honra para o seu marido, e que sabe, quando ela está recebendo um assédio, se posicionar ali de forma fina, sabe se sair de determinadas situações sem ultrajar nem diminuir ninguém. Tem muitas coisas que tornam uma mulher, não pode ser uma palavra elegante, mas é postura. Não só nos trajes,
como no que fala, no que carrega, no como anda, se movimenta, em tudo. Thaís, e para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que nos escutam, que nos veem agora, como tu falastes, que recentemente tu estivestes aqui, vais estar no próximo dia 1º, para quem tá vendo depois do dia 1º, já estiveste também aqui, sobre Tô a fazendo parte dessa casa, eu tô sentindo e mover. E justamente sobre essa pergunta, sobre essa questão também, sobre a importância de mulheres ocuparem espaços como esse. A gente está no ano eleitoral, né? Então é muito importante que essas mulheres também saibam quem são os políticos que se posicionam a favor delas. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas mulheres. Encontrei a palavra. Opa, Decência. decência. Mulher decente, ela não vai fazer vergonha em lugar nenhum. Né? E eu acredito assim, um ano sim, um ano de consciência. Eu tenho meus valores. Né? E eu acredito que tudo que a gente vai ter como escolha, ele tem que estar pautado nos valores que eu carrego. Não é sobre a direita, não é sobre a esquerda, não é sobre o centrão. É sobre defender aquilo que eu acredito. Né? Então, no movimento da política, o que eu gostaria de trazer para as mulheres, além de dizer que terapia não é um luxo, terapia é sobrevivência. E a gente não pode buscar isso como último recurso. Ele é um ato de amor próprio. Ele é um ato de autocuidado, assim como o treino na academia. Eles se complementam. E você precisa olhar para dentro. Enquanto a gente estiver com um olhar no outro, esperando do outro, criando expectativas sobre o outro, nós sempre seremos, mulheres e homens também, que vão assistir esse podcast, né? Frustrados. Então, quando o movimento ele deixa de ser para fora e ele passa a ser para dentro, porque tudo acontece aqui, o essencial nós já temos, está dentro de nós, nós somos criados e formados com todas as potencialidades que Deus colocou na gente, né? A Bíblia já diz a imagem e semelhança do Pai. E a gente continua buscando fora. E isso é um grande erro, a gente tem que se voltar para a nossa essência, da nossa criação, nossos valores de origem, família, de quando a gente sentava na mesa ali com os pais, na casa da avó, sobre aquelas visitas, daquele bolo, daquela sobremesa que a avó fazia, dos momentos de presença, dos momentos que a gente recebeu, né, das pessoas que vieram antes de nós, para que a gente honre e continue a nossa história. Então é super importante a gente trazer, né, os valores que acabam nos resgatando em algum momento. Eu lembro que quando eu saí do Big Brother, eu não me perdi. Eu fui para uma festa em São Paulo, onde se reuniram vários ex de várias edições, não só a nossa. E eu fui para um lugar na época, uma festa, há 20 anos atrás, e eu me deparei com a droga de forma muito escancarada, de forma muito escrachada. Naquele dia eu descobri um tal de um ácido, uma folha, um negócio que põe tipo um plástico que colocava na língua, umas gotas. Eu olhei ao meu redor e eu via que ali aquelas pessoas usando, né? Pessoas que eu amava, pessoas que eu conhecia. E ali naquele momento eu disse, esse não é o meu lugar. Eu vim para fazer teatro e numa aula de teatro a professora pediu que todos se despissem, todos ficassem nus, porque o movimento é esse, a cultura. E eu falei, esse não é o meu lugar, eu abandonei o teatro. Então a gente tem que saber a hora de sair. Isso está ligado às raízes. Se eu não tivesse base sólida dos meus pais, me levando para a igreja, na época eu ia para o catolicismo, né? Hoje eu sou evangélica. Mas assim, a base veio daí. Eu tive base familiar, minhas avós, né? Minhas tias, minhas primas. Então eu quero honrar meus pais, quero honrar minhas avós, muito cheias de sabedoria. Você quer ter sabedoria, converse com uma mulher idosa. E carregar isso com a gente. Né, esses valores. Então, quando eu me deparei ali, eu falei, não, meus pais não me criaram para ser essa pessoa. Eu senti temor naquele dia e eu me apavorei. E por várias vezes em ambientes festivos, as pessoas chegaram a colocar droga embaixo da minha língua. Inclusive, eu ganhei de presente de aniversário uma vez, há muitos anos atrás, quando eu estava em São Paulo me especializando, de um médico amigo que ia me levar para uma festa, uma bala de êxtase embaixo da minha língua. E eu lembro que eu tive temor, eu fui no banheiro, escondi, segurei, tirei, joguei no vaso e puxei, né, ali o botão. E em algum momento isso aqui meu travou, os meus ouvidos ficaram blim, 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 blim. E eu tava com uma amiga que morava comigo, eu lembro que eu segurei assim nos braços dela. E eu disse, me ajuda. Eu já tinha estudado a faculdade de psicologia, eu disse, isso aqui fica 6 meses no organismo.
E por um segundo que tocou aqui na minha saliva, entrou no meu organismo. Eu não quero nada disso, eu quero vomitar até a última gota. E a gente tava no McDonald's, eu joguei fora escondido antes de sair, no dia do meu aniversário, presente de grego. E eu fui, levei ela, eu vomitei. E quando eu senti aquela sensação de controle, porque eu tive perda de controle momentânea, eu tive temor e eu me lembrei dos meus pais. E quando eu saí do Big Brother não foi diferente. Outra pessoa colocou outra bala, enfim. Eu fui lá, tirei, levei no banheiro. Não, mas é caro, é isso. Não me importa. Quando a gente tem base sólida, tem valor, a gente vai passar isso para outras pessoas, né? Então, meu pai e minha mãe que não foram usuários, para a honra e para a glória de Deus, meus irmãos não enveredaram para isso, né? Graças a Deus eu não me encaminhei para o caminho da prostituição. Acho que Deus sempre me guardou, porque as propostas depois que a gente sai desse programa são muito altas, né? Eu fui convidada não só para posar nua, mas homens casados, muitas propostas, né? Acompanhantes políticos, tive proposta até para os Estados Unidos para acompanhar políticos homoafetivos, para, né, dizer que eu tô com um par aqui. Então, assim, e quando a gente tem uma base, a gente consegue não sucumbir, se posicionar e dizer não. E até hoje tem sido assim. Eu hoje me orgulho da trajetória que eu construí, né? Eu poderia ter escolhido um outro caminho, o caminho das facilidades, mas eu acho que o caminho do não e da dificuldade, ele te coloca nesse lugar de honra. Então, não se venda por nada, nem por joguinho de tigrinho, nem por homens casados, porque você tem um valor. Esse valor está em você, mulher. Isso para os homens também, né? E eu acredito que Deus, ele honra as histórias. E eu digo que a cereja do bolo da minha história vai ser meu casamento, que é a última honra que ele vai me dar. Se a gente cresce profissionalmente, né? Se torna uma boa mãe, né? Minha filha, eu sou a heroína dela, ela se espelha na minha vida em tudo. As coisas que ela escreve para mim, eu fico... não gosto da palavra orgulho, mas a gente fica, meu Deus, eu tenho um legado, a minha filha tá vendo o que eu tô construinão, né? Domingo, Dia das Mães, eu abri mão para estar ministrando uma igreja. Eu disse, você vai porque você vai filmar, mamãe. Você vai filmar a mensagem que a mamãe vai passar. Ela não quer ir, né, nessa idade de 10 aninhos. E ela disse, mamãe, gostei muito da sua palavra que você falou. Olha, mamãe, você tá de parabéns. Então, não tem preço essas coisas, né? Então, o resgate da autoestima e do amor próprio, ele não vem de fora para dentro, ele tá dentro de nós. A gente precisa reconhecer, porque as pessoas que são dependentes emocionais, elas acham que elas estão amando o outro. E na verdade, elas acham que elas amam demais. E na verdade é um adoecimento. A dependência, ela não é amor, nunca foi amor, nunca será amor. Não há controle no amor. E então, se descubra, busque terapia. Vou deixar meu Instagram. Vocês vão ver meus vídeos. Se amem, vocês vão ver minhas lives. Tem uma live sobre dependência emocional, sobre autoestima, né? Tem lá, já bateu não sei quantos mil views. E o meu arroba é Thaís com TH Macedo.oficial. Sigam lá que vocês vão ter muito material assim importante nessa área para você. Eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp que eu acompanho gratuitamente, voluntariamente. Faço vários trabalhos voluntários. Link tá no Instagram, para quem quiser acessar. O link do meu WhatsApp, tanto para consulta, né, quanto para fazer parte do grupo, ele tá lá na entradinha do Instagram. E é isso, gente. Se amem. Eu acho que antes de amar alguém, eu tenho que aprender a me amar. Se você não tá pronta, não entre na relação que você vai chorar, vai sofrer. Nem sempre a culpa é do outro, porque a gente tende a colocar no outro as feridas que estão em nós. Thaís, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, por nos ajudar a entender um pouco dessa lógica, né, Red Pill, que tem vitimado tantas mulheres, mas também por contar um pouco da tua trajetória, dividir um pouco da tua história aqui com a gente. A gente tem alguma programação de palestra, de alguma coisa para datas próximas agora? Então, no dia 30 agora eu vou estar em Abaetetuba, no restaurante JB, fazendo uma palestra sobre superação das mulheres para 50 mulheres empresárias. E agora, no dia 1º, eu vou estar aqui na casa recebendo homenagem. Tem premiação que eu recebi, mas eu nem vou receber, mas eu não sei nem a data. Vai ter que dar uma fala pra gente no dia da premiação, né? É verdade. Vamos cobrar. Aqui é porque aqui, eu tenho senão a gente vai lá. Um outro prêmio fora também. Eu nem sei mais o nome, é muita coisa, gente. Mas assim, eu vou estar também ministrando sobre a Clínica da Dor, né? No Hospital da Mulher, do Pará. Fazendo uma palestra junto à equipe médica, mas é fechada, é interno. Mas acompanhem as redes que vocês vão estar atualizados, que a gente vai devagar ali soltando
que está acontecendo. Muita coisa. Bom, os nossos agradecimentos a Thaís Macedo, psicóloga e psicoterapeuta, que passou com a gente aqui hoje. Gabriel, para quem quiser ver e rever essa entrevista, como é que faz? Lembrando, para você que quer acompanhar esse e todos os outros conteúdos produzidos aqui pela TV e Rádio Alepa, você entra lá no nosso canal no YouTube, que é o TV Alepa Pará, onde ficam armazenados todos os nossos conteúdos. E no caso das produções diárias, a rádio e também da TV, você acompanha no outro canal, que é o TV Alepa, onde as transmissões são diárias, e aqui na 101.5 FM também na nossa rádio web através do portal alepa.pa.gov.br. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.